aí, tudo bem com vocês? Bom, como eu já havia dito no vídeo anterior, eu vou falar sobre acessórios de telescópio. Então, eu tenho um telescópio, por isso vocês estão vendo esse fundo aqui, dessa vez. Como eu tenho um telescópio, eu vou falar aí sobre acessórios telescópicos. Então eu vou estar dividindo aí sobre os acessórios básicos, que são os que geralmente já vêm quando você compra, os acessórios essenciais e acessórios para astrofotografia, que inclusive eu estou começando agora com essa parte da astrofotografia, que não é tão fácil quanto parece. Então por isso esse fundo aqui. Então vai servir de curiosidade para alguns que talvez nunca vão ter interesse de estar comprando um telescópio, mas também vai servir não só para quem já tem um telescópio, como para quem pretende um dia comprar. Às vezes já olhou no telescópio, tem curiosidade, então já tem uma certa noção aí, uma noção mínima e básica aí que eu vou estar passando. Então já aproveitem, façam inscrição no canal aí para ser avisado nos próximos vídeos. Curtam e vamos começar agora falando sobre os acessórios básicos. Bom, vamos já estar começando então falando sobre os acessórios. Vamos falar primeiro dos acessórios básicos. Acessórios básicos são aqueles que já costumam vir quando você compra o telescópio junto na embalagem. Então, bom, logicamente essa parte do tripé da montagem já vem, né? Mas o principal aí são as oculares. As oculares é por onde você vai estar olhando, por isso o nome de ocular, né? Para estar observando a Lua, planeta ou qualquer outro objeto aí do céu que estiver sendo apontado. Então, geralmente vem uma ocular como essa, que é uma ocular de maior, né? No caso essa daqui de 25 milímetros, geralmente pode estar vindo uma de 20 ou até às vezes de 30 milímetros. Pode estar vindo também uma de 10 milímetros. Geralmente vem 3, pode acontecer de vir só 2, né? E geralmente eles já partem também de 4 milímetros. O que vai acontecer? Quanto isso daqui, 25 milímetros, 10, 4, é a distância focal da ocular. Quanto maior a distância focal, menor o aumento e, como vocês podem estar vendo aqui, maior o campo de visão também. Então aqui você vai estar um campo de visão maior. Então, por exemplo, aqui você consegue ver a Lua inteira por essa ocular. Se você já colocar de 10 milímetros, você já não vai conseguir ver a Lua inteira. Tá? Não vai caber aqui. Inclusive o aumento vai ser maior. E pode acontecer de vir uma quarta, ou caso não vir, você tem o interesse de comprar. No caso aqui, eu comprei uma entre a 10 e a 4, que era de 6,5 milímetros. Que vocês vão ver aqui que é um menor ainda. Então essa vai se encaixar aqui. Então são as oculares. O que acontece? A ocular ela vai dar uma ampliação. Então assim que você coloca, já funciona a ampliação dela. Essa ampliação se dá através de um cálculo que você faz, que você vai pegar a distância focal do telescópio, divide pela distância focal da ocular. Então, por exemplo, meu telescópio é de 800 milímetros, eu divido por 25 milímetros da lente dessa aqui. Então, eu vou ter aí uma ampliação ou aumento aí do que eu estiver observando, que é a Lua, por exemplo, ou melhor ainda, um menor Júpiter, né? De 32 vezes. Já esse de 10 milímetros, ele já vai me dar uma ampliação ou aumento de 80 vezes. A de 6,5 vai dar uma ampliação de 123 vezes. E a de 4 de 200 vezes.
Lembrando também de uma outra forma, que todo telescópio, essa é mais simples, né? Todo telescópio ele vai ter um aumento útil. Ele vai ter um aumento útil que você vai poder dar para observar qualquer objeto aí no céu. Então, por exemplo, o meu telescópio é de 200 milímetros, que é a largura do espelho, que é onde vai fazer a captação da luz que estiver vindo no céu. Então a ampliação máxima é simples, é 2 vezes a abertura do telescópio. Então a abertura é 203, então posso ter um aumento, aí, uma ampliação de até 406 vezes. Lembrando que quanto maior a ampliação que você vai dando, a qualidade da imagem diminui, porque ela vai ficar mais escura e cada vez com menos definição. Então, no caso, eu até consigo colocar 400 vezes, mas a qualidade vai ser menor do que a de 200, por exemplo. Então, se você tiver um telescópio, por exemplo, que muita gente compra para começar, com um telescópio mais em conta, no meu caso que é o refletor, né, que eu uso no espelho, então tem um refrator de 60 milímetros, que inclusive foi o meu primeiro telescópio. Refrator, quem não conhece, ele é semelhante a uma luneta, mas melhor que uma luneta, e você vai olhar direto, não? Através da ocular, e essa ocular já vai direcionar direto para as lentes, não vai ter espelho. Então, por exemplo, ele de 60 vezes, 60 milímetros, aliás, ele vai ter um aumento máximo de 120. Então eu conseguiria estar usando essa lente nele, essa lente aqui. A de 6,5 já estaria até ultrapassando um pouco o limite, porque geralmente a distância focal desses telescópios é de 900 milímetros. Então eu teria um aumento aí dessa de 6,5, talvez nessa faixa de uns 120 mais ou menos, ou até, aliás, um pouco mais de 120. Então já estaria ultrapassando, essa daqui já seria um complicado. E o de 4 milímetros seria impensável, porque o de 4 milímetros me daria um aumento de 225 vezes, sendo que o máximo que eu posso dar num telescópio 60 milímetros, refrator no caso, ou até mesmo um refletor, seria de 120 vezes. Então essa daqui, se vier uma lente dessa, ela vai ser inútil, não vai ter como você utilizar. E também costuma vir uma Barlow. No caso do meu, veio essa Barlow 2X. Vou até tirar, ela sempre vem com uma proteção superior, né, inferior aqui. A inferior aqui da parte da lente e a superior a parte aqui onde você vai encaixar a ocular. Então o que vai acontecer? Essa daqui ela tem um poder de ampliação de 2 vezes. Então a ampliação que você já tem com a ocular, você vai ampliar em mais 2 vezes. Então você vai encaixar essa parte aqui, onde você estaria encaixando a ocular do telescópio. Em seguida encaixa a ocular, que é onde você vai estar olhando. Então, no caso do meu telescópio aí, que é de 800 milímetros, tem uma ampliação, essa aqui, de 32 vezes, esse daqui vai multiplicar por 2. Então, ao invés de 32 vezes, vai ser de 64 vezes. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, principalmente se você tiver poucas lentes, por exemplo, você tem só essas duas, você pode transformar, entre aspas, em 4 lentes. Porque aí você estaria tendo mais 2 ampliações diferentes e a mais. Lembrando do limite, né? Daquele limite de 2 vezes a abertura do seu telescópio. Então, se estiver dentro desse limite, você vai estar podendo utilizar. E principalmente também você pode aproveitar essa de 25 milímetros, que ela tem um campo visual maior, e está aproveitando para utilizar a Barlow nela, porque
além de esse de 2 vezes, inclusive essa daqui ela é toda de plástico, né? Ela tem uma qualidade inferior. Então o que aconteceu? Vamos descartar ela aqui, porque eu comprei uma mais decente, uma da SV Boni, inclusive chegou esses dias, um preço aí ótimo e com desconto, inclusive, e ela é 2 vezes. Então essa daqui ela vai ter, né, a ampliação de 2 vezes. Aqui então a mesma coisa, a proteção aqui superior, inferior. Isso aqui então, essa é vidro mesmo, né, lente decente, digamos assim. Você vai encaixar. Então vai acontecer, você vai ter uma ampliação, mas com um campo visual maior. Porque às vezes com essa de 6,5 você, vamos supor, né, não vou nem fazer conta, vamos supor que essa daqui, ou com essa de 10, você já teria essa ampliação até maior que 64 vezes. Mas olha o tamanho da abertura aqui da ocular, 10 milímetros. Então para você encaixar o olho aqui é mais difícil. Então você está encaixando aqui a sua visão e também o ângulo aqui de visão é menor. Então, essa é uma das vantagens. Você está sempre utilizando a Barlow aqui na de 25mm, principalmente se você está colocando direto o seu olho. Você pode até colocar também um celular depois encaixado por cima, se você conseguir fazer algumas imagens. No caso do meu telescópio, como ele tem uma ampliação aí grande, como eu disse, né, já costuma vir a Barlow, geralmente de uma qualidade inferior, como veio o meu. Você pode depois estar comprando uma de melhor, né, uma de melhor qualidade. Vou deixar essa aqui, que é de melhor qualidade. Então, como o meu telescópio ele tem uma abertura maior, vou deixar a proteção aqui. Eu também adquiri uma Barlow SV Boni de poder aqui de 3 vezes e mais uma SV Boni Barlow de 5 vezes. Por quê? Porque eu estou pensando principalmente em estar utilizando com essa daqui, que tem um campo maior de visão. Então aí dá para usar. Então esses são praticamente os acessórios aí, os essenciais, os básicos, né? Esses são os básicos que costumam estar vindo. Então pelo menos uma Barlow, que depois você pode adquirir mais uma ou mais 2. Também atentando para Barlow, que se seu limite aí, por exemplo, é 60mm, é 120 vezes, aí não compensa você pegar uma 5x. Uma 5x, porque essa daqui, se aumenta, se no teu caso, vai aumentar 30 vezes, 5 vezes 3, 150, vai ultrapassar, você não vai ter uma imagem, que você não vai conseguir dar foco, vai ficar uma imagem borrada, então não vai compensar. Então antes faça as contas, né, que é a distância focal do telescópio dividido pela distância focal da ocular, para ver qual que é o alcance, né, aí da ampliação, e depois multiplica pela que você quer comprar para ver se aí realmente vai valer a pena você pegar, além de dar 2x, pegar uma 3x, mas 5x não. Se seu telescópio é na faixa de 60, 70, 80mm, nem pega de 5x, fica mais na de 2, na de 3 mesmo. Então nós vamos agora para os acessórios essenciais. O que são os acessórios essenciais? Vamos puxar esse para o lado. Os acessórios essenciais são aqueles que se você não tiver, você vai sentir falta, né? E geralmente não vem com telescópio. Então, se você tem um telescópio refletor, né, que vocês viram aqui na imagem antes, deixa eu levantar aqui, refletor esse daqui, ele é um espelho. O que acontece? Você tem que estar ajustado os espelhos. Então você vai
que vai acontecer? A imagem vai entrar por aqui, né? A luz captada, o que você estiver observando, ela vai vir até no centro desse espelho, que é um espelho num formato que é parabólico, né? Igual a antena parabólica. Ele vai depois refletir essa imagem para um outro espelho que vai estar posicionado aqui, que é onde você encaixa o ocular. Se esses dois espelhos não estiverem alinhados, aí vai atrapalhar aí a tua visão, principalmente se você for fazer astrofotografia. Então você vai estar precisando fazer a colimação. Colimação é o ajuste desses dois espelhos. E para colimar, você vai precisar comprar um colimador. Você vai ter os colimadores aí mais simples, né? Os colimadores mais simples, eles têm um orifício bem fino aqui na ponta, né? Onde você vai conseguir enxergar o espelho. Vai ter mais esse orifício aqui também. Então, através disso daqui, você vai conseguir fazer esse ajuste dos espelhos. Só que aí, para fazer esse ajuste com esse tipo de colimador mais simples, é um pouco mais complicado. Então, você também pode optar pelo colimador laser, que é o mais indicado. Vai ser uma colimação mais rápida, mas um pouco mais precisa, ou até bem mais precisa. Esse daqui é um adaptador que vem, né, caso o telescópio tiver um encaixe maior. Esse daqui eu não uso. E vocês vão ver que aí não vai ter nada para olhar, porque o que vai acontecer? Vocês vai dar para observar aqui, você vai ter essa parte aqui que é uma rodinha, que você rodando, cadê? Tem a marcação aqui, está no 0. Então você vai notar que tem 1, 2, 3, ele vai até o 7, depois volta para o 0. Isso daqui é onde você liga, aqui é onde está a pilha. Na hora que eu rodar para o 7 aqui, por exemplo, ele já vai estar ligando o laser. Não sei se vai aparecer aqui, vamos ver que é uma luz bem fraca mesmo. Não vai dar para ver aqui. Vamos colocar aqui. Aqui vai ser difícil por causa da luz aqui. Bom, mas ele vai acender aqui. Aqui vai ser difícil. Bom, ele vai acender uma luz laser bem fraca, mas suficiente aí para estar indo até no espelho, retornando, e quando ele retornar, ele vai retornar para essa marcação. E ele retornando para essa marcação, você tem que ficar centralizado nesse buraco. Aqui já é um buraco. Na hora que ele centralizar nesse buraco, conforme você for ajustando os espelhos, é porque aí está colimado. Então vai ser um ajuste aí bem mais preciso, principalmente se seu telescópio no fundo aqui do espelho tiver uma marcação. Alguns vêm com alguma marcação bem no centro, no caso do meu não. Então o meu é um pouco mais complicado. Então esse é mais um acessório essencial. Um outro que eu considero essencial também, o que é? É uma caneta laser. Aí por que caneta laser é essencial? Bom, aqui você mostrar aqui de novo. Bom, tiver aparecendo barulho aí, principalmente de moto passando, vocês desculpem que essa rua aqui que eu moro é complicada. O que acontece? Aqui você vai ter a buscadora. Para que serve essa buscadora? Isso já vem com qualquer telescópio, seja o refrator ou o refletor. Essa buscadora, quando você aponta para alguma estrela forte ou lua, você vai deixar posicionado bem no meio aqui, na hora que você olhar na ocular da imagem. Depois você vai regular essa buscadora para também esse objeto estar centralizado aqui. E a partir dela que você vai localizar os outros objetos. Você nunca vai tentar, por exemplo, localizar Saturno direto por aqui. Você vai ficar maluco. Você geralmente não consegue. Mas uma coisa que também auxilia, que eu faço de vez em quando, às vezes você está tentando pela buscadora, a lua não está aparecendo, você está tendo dificuldade. O
que você faz? Você só encosta onde tem esses parafusos, você encosta, firma bem, acende aqui o laser e ele vai estar, né, apontando o laser, né, vai estar mostrando onde você está apontado. Mesmo que aqui não está regulado, mas como você vai estar aqui por fora, não por dentro, por fora aqui. O buscador aqui você coloca do lado aqui, encostado no parafuso, só para firmar aqui mais a tua mão. Então vai te auxiliar nisso daí, me auxilia bastante. E também quando você vai mostrar, se já está tudo posicionado, regulado certinho, você vai mostrar para alguém e fala, ó, estou posicionado para Júpiter. A pessoa nem sabe, nunca olhou para Júpiter, primeira vez está olhando no telescópio. Aí você vai mostrar para ela. Então você apontar com o dedo é complicado. Tem aquela história que quem aponta o dedo para a estrela nasce uma verruga na ponta do dedo, né? Isso é para aquele povo de 80, 90 anos atrás. Não sei se já ouviram essa história. Sem graça. Mas, então você já sabe onde que está apontado, você usa a caneta laser, que ela vai formar um rastro, no caso aqui é laser verde, né? Sempre o laser verde. Ela vai formar um rastro no céu que vai estar mostrando exatamente. Ou também, você pode encostar lá, como eu falei, né, na buscadora, encosta, né, aperta, porque às vezes você está apontando para uma nebulosa, que até para você fica difícil olhar e apontar exatamente, então eu faço isso. Eu encosto na buscadora, acendo, falo, ó, tá naquele ponto lá, mais ou menos. Para a pessoa ter uma noção no ponto do céu que ela está olhando, que quando você olha, não está vendo nada, e lá ela vai verificar. Então estou mostrando aqui, não só mostrando, como passando algumas dicas também. Espero que isso seja útil para vocês. E, bom, um outro essencial é o kit de limpeza, que acabou de chegar para mim. Inclusive, vocês devem já provavelmente ter visto aí o unboxing que eu fiz. Então aqui você vai ter parece uma caneta, ele vai ter um pincel na ponta aqui, vai ter uma borrachinha também, para a utilidade de você estar limpando a lente, uma flanela que não pode, né, não solte fiapos, não pode ser uma flanela que solte fiapos, e o soprador, porque se você soprar com a boca vai saliva, aí vai prejudicar mais ainda a sua lente, principalmente se for a lente, né, que tiver exposto lá. Uma câmera fotográfica serve também. A câmera fotográfica é pior, né? Vai ficar exposto o sensor, exposto mesmo. Agora, no caso da câmera fotográfica astronômica, ela tem um sensor, mas vai ter uma proteçãozinha. Mas mesmo aquela proteçãozinha não pode ter risco, não pode ter mancha. Então, você vai soprar aí qualquer sujeirinha um pouco, né, maior que tiver, para depois estar usando o pincel e depois passar uma flanela. É ideal você não usar nenhum produto químico mesmo, só passar aí bem de leve. Kit de limpeza e, bom, pode parecer simples, mas uma lanterna. Geralmente você pode estar indo em algum local escuro, né? Então, para evitar você ficar acendendo luz, às vezes até você está num quintal de casa, ou num quintal de uma chácara, você vai mandar apagar todas as luzes. Se toda hora você tiver mexer alguma coisa, acender uma luz lá, a tua visão vai ficar tudo embaralhada de novo, por causa daquela luz que vem na tua cara. Aí a hora que apagar, você tem que reacostumar a tua visão com o escuro. Então você vai usando uma lanterna, vocês veem com uma lanterna fraca. Compra dessas lanternas fracas, não pega a lanterna forte. Porque quanto menor a luz, né, mais fraquinha a luz, melhor. Você pode até aproveitar, pregar um plástico aqui vermelho, né? Geralmente o pessoal usa luz vermelha, porque aí vai ficar mais fraco e esse espectro vermelho te atrapalha menos também. Então, mais essa dica aí para te passar. Então, essa parte aí é a parte dos acessórios essenciais. Vai ficar um pouquinho longo aí, mas vai ser interessante aí o que eu estou mostrando. Agora vamos para a parte de acessórios de astronomia.
fotografia. Bom, vamos agora para a parte de astrofotografia. Você tem um telescópio e você não tem um equipamento aí para fazer fotografia, nem que seja você utilizando um celular, né, que possibilite isso daí, é quase que a mesma coisa que você ter um computador e não ter internet. Então vai chegar uma hora que você vai querer mais. Você vai querer mais informação, você vai querer utilizar mais o potencial daquilo que você tem, no caso aqui do telescópio. Então, bom, quando você vai fazer a parte de astrofotografia, vamos começar a parte mais simples, entre aspas, que não é tão simples assim. Você vai precisar posicionar o seu telescópio. Então, essa parte aqui, você vai ter que deixar exatamente na altura e na reta com o polo sul geográfico. Então, quando você olha na bússola, e para isso você vai precisar de uma bússola. Então, o que eu vou explicar? Não vou passar muitos detalhes, porque para não alongar mais ainda o vídeo, que já vai ficar um pouco longo. Quando você usa uma bússola, o que vai acontecer? Deixar assim, ela vai apontar o ponteiro vermelho para o polo norte, o branco para o polo sul. E sempre vai estar apontando para o polo norte. Então você, na hora de posicionar, você tem que deixar ele no polo norte, para ele estar te mostrando a parte aqui do polo sul magnético. É um magnético. Mas o polo magnético não é o mesmo do geográfico. E a gente precisa apontar para o geográfico. Por quê? Porque o polo sul geográfico vai ter um ponto lá em que a rotação da Terra não interfere. Então, se tivesse uma estrela exatamente naquele ponto, como no Polo Norte, tem a estrela, eu não lembro o nome agora exatamente, mas no Polo Norte tem uma estrela que ela fica praticamente exatamente, ou quase exatamente, no Polo Norte geográfico. Então, para eles é mais fácil. Por quê? Porque aquela estrela ela sempre vai estar parada naquela posição durante toda a noite, não vai mudar. E o telescópio precisa estar apontado lá para essa estrela. E aqui no Polo Sul, a gente não tem essa facilidade. Aqui é um pouco mais difícil, principalmente se tiver alguma poluição luminosa. Então você pode fazer o uso aí da bússola, porque você precisa descobrir a declinação magnética do local. Então quantos graus. Então no caso aqui, essa parte aqui é a linha de fé. Você tem que deixar marcada na linha de fé a declinação magnética, que é a diferença de graus que vai ter entre o polo sul magnético e o geográfico. E deixar a parte do polo sul geográfico exatamente apontado para a linha de fé. Então você apoiando isso no tripé do telescópio, eu gosto de colocar na parte de baixo, onde você põe a bandeja, eu tiro a bandeja e coloco na parte de plástico, onde apoia a bandeja, porque se você colocar a bandeja que é de metal, ela vai interferir aqui no magnetismo, então você não vai conseguir fazer. Então colocando a parte plástica dá um auxílio aí, se você não tem a visualização do Polo Sul naquele momento, né? Porque tem prédio, casa, alguma parede na frente, árvore, então você vai ter uma dificuldade, então você pode utilizar aí da bússola para facilitar um pouco. Então você vai precisar de uma bússola. Bom, agora sim, né? Então após você fazer esse posicionamento, aí sim você pode também estar utilizando da câmera. Mas tem mais um detalhe, mas eu vou falar da câmera primeiro aqui, que é um outro detalhe importante, que inclusive antes de você acoplar a câmera. Então você pode colocar dois tipos de câmera. Você vai ter essa câmera aqui, que é uma câmera específica para estar utilizando no telescópio. Ela só serve para você utilizar no telescópio.
ou também até no microscópio, né, para quem tem um microscópio. E aqui o cabo. E detalhe, bom, além da câmera, você vai precisar de um notebook. Por quê? Porque você vai estar conectando o fio. Você vai estar conectando aqui a parte do fio nela. E esses dois USB você vai estar conectando no notebook. Aí para estar levando tanto a energia como a parte de dados para a câmera. Essa parte aqui são os conectores que vão te auxiliar a encaixar no telescópio, onde você encaixaria o ocular. E aqui você vai ter um sensor assim exposto, entre aspas, né? Ele não está tão exposto assim porque ele tem um vidro ali protegendo. Então qualquer poeira que cair aqui não vai cair direto no sensor, vai cair no vidro. Então você utilizar o kit de limpeza aí para fazer uma limpeza sem danificar essa proteção que tem aqui. Bom, e a outra parte aqui que é essencial, né, para as fotografias, já vou mostrar aqui. Então, antes de estar complementando aí a parte da câmera, né, que inclusive eu deveria ter mostrado antes, você vai precisar de um motor para estar movimentando essa estrutura e acompanhando a rotação terrestre. Então, no meu caso aqui, isso vai depender das montagens que você utiliza, né? Então, no meu caso, a minha montagem é uma EQ4-5, ela não tem como, conforme a embalagem aqui, ela não tem como eu acoplar um motor direto na montagem. Assim, essa parte interna aqui não tem como estar fazendo isso, né? Por quê? Porque você tem um outro tipo de motor que utiliza Go-To, chama Go-To, né? Recurso do Go-To. O que acontece? Na própria estrutura aqui interna, ela vai ter essa movimentação através da energia, né? Que você vai e também do aparelho que você vai estar conectando aqui, onde você vai ter um mini computadorzinho, né? Com mostrador, que você vai ter mais de 40 mil objetos lá, entre nebulosas, estrelas, planetas, né, catalogados. Então, assim que você aperta um botãozinho, né, depois que você fez toda a parte do posicionamento, ele já automaticamente aponta para onde você pôs Marte. Quero que aponta para Marte. Aponta o botãozinho, põe Marte, ok, ele já gira automático. O meu não tem esse recurso. Então, por isso eu tenho que estar utilizando aí, no caso, essas pilhas são, né, bastante energia, que 6 pilhas grandes. Eu vou ter aqui a parte da rodana, que ela vai estar, e do motor, que é para estar movimentando. Isso daqui eu vou estar conectando aqui. E o motor também conectando ali e encaixando nessa rodana. Conforme o motor for girando aqui, ele vai girando o telescópio. Então ele vai girando o telescópio aqui e movimentando o telescópio, acompanhando a rotação terrestre. E mais um controlinho remoto, né, com fio, lógico, que eu vou estar conectando aqui. Eu vou conectar aqui e através desse controle remoto eu vou estar controlando a velocidade para estar adiantando, voltando um pouco, parando, né? Aqui é onde eu regulo se eu estou na posição aí norte ou sul, e o ligar e desligar. Então, um controle simples. Aqui é onde eu ligo a energia. É um controle simples, mas muito eficiente, né? Dificuldade maior é você conseguir apontar para o polo sul terrestre mesmo. E bom, então alguma coisa que eu tinha que até mostrar. Vamos empurrar isso para o lado para abrir espaço. Algo importante aí que eu tenho que estar mostrando, até deveria estar mostrando antes do motor. Aliás, antes de mostrar da câmera, eu deveria ter mostrado o motor, depois da câmera. Mas vamos agora complementar a câmera. Além da câmera, algo que seria muito útil também são os filtros.
vamos mostrar os filtros. Bom, você pode ter filtros voltados aí mais para observação da Lua, como esses aqui que eu tenho, no caso aqui, tirando das caixas, eu tenho 4 filtros lunares. Esses são específicos apenas para a Lua. Não vou utilizar com mais nada. E cada filtro aqui tem uma marcação, né? Esse daqui é o grau aí que ele vai dar para uma escurecida, né? Em termos leigos. Então esse daqui é 0.6, esse daqui é 0.9, esse é 1.2 e esse é o 3.0. Então aqui, se a gente está escapando, está vivo. Então, se a gente tirar aqui, vamos abrir aqui o mais fraco e o mais forte, para vocês notarem a diferença. Então, vocês vão notar, opa, ó, né? Simplicidade, umidade, pega. Então vocês vão notar que esse daqui, vou colocar a imagem, ó, né? Você consegue aqui observar, e escapa fácil, para ter muito cuidado. Você está observando aqui o que está atrás dele, sem problema. Vou pegar com mais cuidado, mais paciência. E esse aqui você vai notar que você nem vê direito o que está atrás. Então esse daqui é mais escuro. Então, quanto maior a numeração aqui, é para quando a Lua está mais na fase cheia. Então, o 3.0 estaria utilizando na Lua da fase cheia. Esse daqui quando está, né, fase começando aí a crescente, ou na fase aí minguante, né, diminuindo aí na minguante. Então são esses filtros que você vai estar utilizando na câmera. Aí esses específicos para a Lua são bem úteis. E você vai ter os outros filtros também. No caso aqui eu tenho mais 6, 7 filtros. E deixando cair. Vamos por aqui. Ainda bem que essa proteção aqui da caixinha é boa. Então, vamos encaixar mais aqui para caber todos. Uma ótima notícia, o que caiu não danificou. Então a proteção aqui é muito boa. Então você vai ter mais esses filtros também. Então você vai ter aqui um filtro. Esse aqui, a CPL, é o polarizador. Todos da SVBONY. Está num preço muito bom. Ele tem um específico aqui lunar também. Esse daqui praticamente já está até escrito aqui em inglês. Moon. Esse daqui eu utilizo só para a Lua. E você vai ter esses outros aqui. Cada um tem uma numeração. Esse daqui é o 21, esse daqui é o 12, esse daqui é o 56. Né? Esse daqui você vê que é mais para verde, que é mais puxando um pouco mais para amarelo. Aqui, se não me engano, mais vermelho, o roxo, esse daqui também. Então o que vai acontecer? Cada filtro é específico para estar destacando alguma coisa do que você está observando. Então, se você pode até utilizar na Lua também. Então, por exemplo, você está usando em Saturno, dependendo do filtro, ele vai destacar mais os anéis. Se você usar em Júpiter, ele vai destacar mais as manchas. Ou vai destacar mais aquelas tormentas, né? Aqueles furacões. Ou mais a parte alaranjada. Então, isso daí se você comprar, você procura aí na internet informações que tem, indicando os filtros e para que, qual objetivo aí que você vai estar usando cada um deles. E lógico, uma outra coisa que você vai estar utilizando, né, caso você for utilizar, por exemplo, de começo um celular, então você não vai investir dinheiro numa câmera como essa, você comprar um suporte para o seu celular, ou até uma câmera, né, fotográfica. Se você for fazer aquele método de fotografia em que você vai encostar, né,
a sua lente da câmera não sai, é daquela que tem zoom, por exemplo, então você tem que encostar direto na ocular da lente, né? Que aí dá para você fazer umas fotos, aí dependendo do caso. Então você pode estar utilizando esse suporte, que ele também serve para celular. Aí no caso do celular você vai ter que comprar mais esse adaptador aqui para estar encaixando o celular. Então você tem mais esse suporte se você está iniciando com o celular. E também para astrofotografia seria interessante, porque aí você vai estar utilizando motor, vai ter que estar fazendo alinhamento, né, do telescópio para o polo sul geográfico. Então também seria muito interessante você ter essa ocular. No caso aqui, essa ocular, ela é de 12,5 milímetros e, opa, tem um buraco. Já mostrei ela. Para quem não viu, ela é uma ocular que você vai estar encaixando essa peça e ela tem um retículo iluminado. E é isso mesmo. Na hora que você encaixar aqui, ela já tem a pilha aqui. Você tem o botão de liga e desliga. Então, se você olhar aqui, não vai dar para enxergar agora, mas já tem uma marcação ali. Só que você vai estar no escuro. Então, assim que você ligar, você vai ter aqui o retículo iluminado. Vamos colocar uma folha atrás aqui para facilitar ver. Então, vocês vão estar vendo ali que está iluminado em vermelho. Talvez a luz aqui atrapalhe um pouco. Bom, mas e para que serve essa ocular com retículo iluminado? Inclusive, aqui ela tem 40 graus, né, essa com retículo iluminado, ela tem 40 graus de visão aqui. Na hora que você está observando, ela vai te auxiliar o posicionamento do telescópio para alinhar com o polo sul geográfico, principalmente com o uso do método drift. Para quem tem telescópio e já está fazendo esses alinhamentos, provavelmente muitos deles já conhecem esse método drift. Então vai te ajudar com isso. Se você não tem, compra, que vai ser muito útil para você. E inclusive, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para montar. Bom, aí o motor, né, que eu estava falando, vai depender da montagem que você tiver, né, que eu já falei que tem uns que ele já tem a estrutura interna, né, que já só você conectar a energia e aquele aparelho com Go-To, que, né, no caso SimScan, que ele já vai ter lá todo catalogado. Internamente aqui já vai ter o motor interno que faz essa movimentação. Você vai ter também a montagem azimutal, essa daqui é equatorial. Você vai ter a montagem azimutal. Tem algumas azimutais que elas também têm essa possibilidade do Go-To. Então, para quem tem isso, parabéns. Quase que eu comprei um telescópio assim, só que era 150 milímetros, eu quis um de 200, mas sem o Go-To. Então, né? Aí tem mais ampliação, mas até hoje fico pensando se seria melhor ter pego já aquele lá com Go-To. Acho que já teria compensado pegar aquele de 150 milímetros. Então vai ter essa vantagem aí. Então o essencial é isso daí mesmo. Tenho mais alguma coisa a mostrar, é mais essa parte. Então eu mostrei aí para vocês os acessórios básicos, os acessórios essenciais e acessórios para quem quer ir começar na astrofotografia. Só que mais um detalhe também, o telescópio refletor, quem tem aquela montagem azimutal mais simples, não é possível fazer essa parte de motor, né, naquele tipo de tripé com aquele tipo de montagem. Então aí não tem como. Aí você teria que estar adquirindo uma montagem equatorial específica, né, ou até uma
azimutal específica que pudesse ter essa possibilidade do Go-To, mas aí se você pegou aqueles mais baratos de telescópio que vem na caixa escrito aumenta sem às vezes, que é mais simples, você vai conseguir fazer umas observações legais tudo, mas não compensa em investir em nada nessa parte de motor, ou comprar outro tripé, não compensa. Se você chegar a pensar nisso, assim, você pode até continuar com o telescópio, até tinha um, acabei vendendo, mas eu por mim até teria continuado com ele. Mas aí se você quiser partir aí para motorizar, um tripé melhor, aí você vai ter que comprar um outro telescópio para esse fim, certo? Então fico por aqui mesmo, espero que tenha sido útil para quem tem um telescópio, espero que também tenha sido interessante para quem não tem telescópio e não conhecia aí mais ou menos. E ficou mais esse vídeo aí para vocês. Obrigado por assistir, desculpa aí ter ficado longo, mas tentei abordar aí o máximo que eu pude, com o máximo aí de dicas que eu pude, né, sem alongar mais ainda. E obrigado por assistir o vídeo. Um abraço aí, valeu!